Então, a partir de 2019, a UFO mudou a sua perspectiva da prova de história. Ela se tornou um pouco mais conceitual e acadêmica, tá? Acadêmica no sentido de se vincular mais ao currículo universitário do curso de História. E a prova da UFO de História, ela é muito rebuscada. Ai, Guto, como assim? Ela é muito pretensiosa, sabe, meio metida. Ela exige que o aluno tenha uma postura de pesquisador, uma postura de historiador, que não dialoga com a realidade do ensino médio. A prova da UFO, ela espera um conhecimento, uma capacidade de análise, de elaboração, de reflexão, que geralmente um aluno de ensino médio, pré-vestibular, não domina. Então, muitas vezes a prova de história, ela impacta negativamente, é uma experiência quase traumática. Ai, meu Deus, que prova foi essa? Por exemplo, a prova muitas vezes traz documentos, fontes que nós chamamos primárias, ou seja, documentos de época, né? Um jornal do período em que está sendo abordado, ou uma carta de um personagem histórico que vivenciou determinado evento, e exige que o aluno saiba manusear, lidar com aquelas informações para chegar à alternativa correta. E isso exige muito treinamento. Tanto que, a partir dessa reformulação em 2020, a UFA ela readequou os conteúdos, eliminou, de fato, amputou, mutilou, né, muito daqueles conteúdos todos, né, que eram abordados, que eram cobrados, e direcionou muito, partindo sempre da historiografia. Então a UFO cobra ao todo 28 conteúdos, todos vinculados à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né, que é o documento que pauta o ensino no Brasil, que padroniza, homogeneiza, de certa maneira, o ensino no Brasil. A gente não chega lá na sua aula e fala o que quer, o que dá na tarefa. Quer dizer, um pouquinho sim, né? Mas temos que seguir, né, esse trajeto, esse cronograma. Bom, dos 28 conteúdos que a UFO propõe de história, quatro e os quatro primeiros colocados são concernentes relativos à historiografia, que no modelo anterior, né, se relacionava ao eixo processo histórico. Ai, eu não sei o que é historiografia! Basicamente, historiografia são os métodos e técnicas que os historiadores se amparam para produzir a história. Veja, quando você abre o livro de história, as letrinhas não brotaram lá, não germinaram lá, não choveram lá. Alguém teve de escrever. E o historiador, ele não imaginou, né? Ele não delirou. Ele precisou se amparar em todo um processo. A história é uma ciência parcial, mas é uma ciência que atende a métodos, né, que segue técnicas de pesquisa para trazer à tona aquilo que vai ser manuseado para escrever um texto relativo a acontecimentos, a feitos do ser humano ao longo do tempo. E isso obedece a determinados parâmetros, que é o que nós chamamos de historiografia. O que serve de fonte? O que serve ao historiador para que ele possa usar como comprovações ou indicações sobre o passado? Né? A escolha, o que ele escolhe, o que ele pinça, o que ele traz à tona e o que fica nas sombras, o que fica coadjuvante, o que não é revelado. A importância dos museus, patrimônios, dos logradouros, a importância da memória, a função da identidade. Ai, Guto, eu não entendo nada disso. Não tem problema. Eu vou gravar um vídeo muito, muito rápido e direto falando o que você tem que responder, como esse assunto cai e como você responde. E eu tenho também um curso de historiografia que eu vou disponibilizar para quem achar necessário, para quem tiver interesse, manda uma mensagem que eu disponibilizo esse curso, tá tudo gratuito, fique absolutamente à vontade. Esses quatro conteúdos assim listados, eles englobam 17 tópicos de análise. Então não é algo estritamente simples. E, em teoria, em alma, em essência, todas as questões de história passam por historiografia.
né? Tudo ali é uma escolha, tudo ali é uma pontuação, todos os documentos, todas as frases, as palavras, os termos são direcionados, são selecionados, são elencados, são colocados, exigindo algum tipo de interpretação e análise. Bom, aí chegamos aos conteúdos propriamente ditos e isso gera algumas dúvidas. Veja, em regra, em teoria, a UFO ela não trabalha com aquele índice, com aqueles títulos como as apostilas, como os livros didáticos. Brasil Colônia, administração, capitanias, governo geral. Não, a UFO não faz isso. Novamente, a UFO ela é muito descolada da realidade do ensino médio. A UFO ela pretende, ela tenta direcionar o ensino médio muito mais elaborado, né, muito mais interdisciplinar, muito mais reflexivo, que é muito o que se pratica dentro do curso de História da UFO. Aqui no Brasil, inclusive, eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO. Foram tempos memoráveis, incríveis. Enfim, então veja. Ai, Guto, não cai mais Brasil Colônia? Não é bem assim. Veja, eles trazem esse tópico: colonização e relações de trabalho nas Américas. E aí coloca espanhola, portuguesa, inglesa e francesa. Então não parece que eles vão cobrar a história do Brasil de maneira direta, pontual. É interessante perceber que eles esperam do aluno uma capacidade de elaboração, de relação, de conjugação, de comparação entre modelos de colonização. Então, por exemplo, é pensar, quando eles colocam aqui, veja, as estruturas sociais e políticas das diversas sociedades americanas. Então aí você pode pensar tanto nas sociedades nativas, como maias, astecas, incas, indígenas brasileiros, quanto também após a colonização. Como seria isso? Você pensar nas vice-reinos, cabildos da América Espanhola, numa negligência salutar na América Inglesa, nas capitanias e governo geral, câmaras municipais na América Portuguesa. Então, cai diretamente Brasil Colônia, cai de maneira relativa e relacional. Outro ponto que aí sim é muito importante ficar atento: as formas de trabalho forçado. Então, cai a história do Brasil, colônia, cai cai a escravidão indígena. Logo, você tem também de relacionar com tráfico negreiro, mercantilismo, sistema de plantation, tem de se relacionar com a questão dos jesuítas, e aí, por exemplo, elaborar que na América Espanhola se usava mita, encomenda, na América Inglesa ali um indentured servant, né, uma servidão temporária, no sul da América Inglesa, muita escravidão. Aí, Guto, você não está falando de América Francesa. Há uma confusão ali muito grande em relação à América Francesa, mas sobretudo colônias de exploração no Caribe, colônias mais de povoamento na região que atualmente corresponde ao Canadá. Então, Guto, eu vou estudar Brasil Colônia? Não, você não vai estudar